Fala, meu amigo produtor, minha amiga produtora, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso BelaCast, diretamente dos estúdios da Bela Agrícola, no Bela Safra 2025. E eu, Nathan Lima, aqui, seu co-anfitrião, para poder receber mais uma vez aqui, obrigado, Leandro Diniz, pesquisador da Embrapa Soja, e Alexandre Yamamoto, coordenador de tecnologia da Bela Agrícola. Obrigado, pessoal, sejam bem-vindos. Tudo certo? 100%? Tudo certo, Natan. Obrigado. É um prazer poder representar a Embrapa Soja aqui na Bela Agrícola. Show de bola. Bom dia, Natan. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Vamos aí. Vamos conversar um pouquinho hoje, né, pessoal? Alexandre, estamos trazendo aqui o Leandro, que é pesquisador da Embrapa, né? E nada mais justo da gente poder fazer esse link importante pro Sim. produtor que está nos assistindo, para a produtora que está nos assistindo, né? De saber como que as informações da Embrapa estão sendo casadas também dentro da Bela Agrícola, né? E hoje o assunto principal para o pessoal, bioinsumos, cara. Um mercado que vem crescendo assiduamente, né? Muitas empresas vindo para esse mercado. A gente tem visto aí um avanço gigantesco, né? Antigamente era numa velocidade e hoje está um negócio explosivo, a gente já sabe disso, né? Mas, Alexandre, me fala uma coisa: como que a Bela Agrícola está se inserindo nesse mercado? Como que a Bela Agrícola está, vamos dizer assim, se abrangendo no sentido dos bioinsumos na recomendação para o produtor rural, como que você vê esse tipo de avanço, nesse tipo de recomendação, sabendo que lá nas antigas o negócio não funcionava desse jeito ainda, né? Era tudo mais na base do químico, né? Sim. Vamos lá, Natan. Bom dia, né, produtor, produtora. A Bela Agrícola, a gente está sempre buscando soluções alternativas de como melhorar, como ajudar ali a vida do produtor nos seus manejos, né? Uhum. São vários desafios, né, Natan? O manejo de doenças, né, a escolha da genética mais adaptada, né? A escolha de um bom fertilizante, fazer um bom trabalho de correção do solo, né? Buscar sempre estar melhorando ali as condições, de produção do sistema, de produção do produtor. E os bioinsumos, nós estamos vendo com muitos bons olhos, né? Então a gente entende que as expectativas precisam estar alinhadas, né? E ninguém melhor para falar. Está aqui o Leandro da Embrapa, nossa querida Embrapa, pesquisando, trazendo ciência, trazendo esclarecimentos e apontando para onde que nós devemos nos direcionar, né? Tem grandes exemplos, né? A própria questão da inoculação da soja, né? O Brad Rhizobium, depois veio a coinoculação, né? Com o Azospirillum. Então, todas essas informações, né? Na questão de como melhorar o manejo lá na produção agrícola, tudo isso gera impactos positivos, né? Uhum. Na redução de custos, né? Na otimização dos insumos, né? Em produzir com melhor qualidade, né? Uhum. Produzir com rentabilidade. Eu acho que esse a Bela Agrícola quer estar inserida nessas evoluções, né? Isso é legal. E os bioinsumos, nesse contexto, tem desafiado bastante a gente, Leandro, porque queira ou não, ainda é uma novidade, né? A gente entende que o ambiente de produção, ele precisa ser entendido de uma forma mais ampla, né? A gente não pode achar que existe uma bala de prata ou que apenas um insumo vai resolver o problema. Não é assim que funciona no Essa palavra que você campo. falou, essa bala de prata, né? Todo É, mundo acha que assim, cara, é aquele negocinho que vai é. resolver aquele problema e a gente sabe que na agricultura o negócio não Não, funciona bem desse aqui jeito, na né? Bela Agrícola a gente não leva dessa forma. A Isso é gente muito bom. realmente trata o sistema de produção de uma forma mais ampla, né? A gente tenta entender todo o contexto Que é o correto, e né? é o correto, e todos os técnicos são orientados para que o bom manejo prevaleça, né? Legal. E de modo que a gente busca o máximo de eficiência na produção, mas entendendo que existem ambientes de produção variados, né? E existem situações variadas, né? Clima é um exemplo, Uhum. né? Então, um ano nunca é igual ao outro, né? Então, a gente precisa entender isso, que existe uma dinâmica Uhum. que a gente não tem muito controle, que é o clima. E aí, que manejos eu posso orientar o meu produtor, né, a ter o melhor benefício do biológico, Uhum. né? Extrair o melhor, né, daquele insumo que o produtor está utilizando, daquela Uhum. genética que ele está escolhendo. E nós temos o programa na Bela Agrícola de CPS, que é a construção do perfil de solo, onde Sim. traz muita clareza nesse aspecto, né, de Vocês têm toda a entender. parte da trincheira ali Temos feita isso. na parte de trás aqui, que é o circuito que o pessoal faz também, Exato, né? exato. Mas respondendo a sua pergunta, Nathan, como que a Bela Agrícola enxerga? A gente enxerga isso com muita responsabilidade em tudo aquilo que a gente traz, né? Ótimo. E o bioinsumos não é diferente. Então a gente
teve treinamentos, né, com pesquisadores, com pessoas renomadas aí, com equipe, e está aqui em Embrapa hoje para trazer mais informação, né? Mas a gente trata isso com muita responsabilidade, tá? Muito bom, Alexandre. Leandro, quando a gente fala em Embrapa, a gente espera que, meu Deus, né, tenha todas as informações do mundo, né? A gente sempre coloca uma expectativa muito grande. Mas, meu amigo, como que você está observando esses avanços, né, dos bioinsumos? Você que é um pesquisador, você tem toda a tua experiência como um biólogo, né? Aquilo que a Embrapa vem desenvolvendo, como que está acontecendo, né? Desde antes, quando começaram as pesquisas para a parte de bioinsumos, para 2025, um negócio que já está muito mais avançado. Como que a Embrapa vem se posicionando dessa forma a respeito dos bioinsumos, das pesquisas, dos registros? Como que a Embrapa vem apresentando o conteúdo dela, né, os resultados dela, as pesquisas, para que o produtor rural possa ter, como o Alexandre mesmo comentou, né, ter uma produtividade maior, uma produção com mais sustentabilidade, uma produção com custo, né, uma rentabilidade maior? Como que a Embrapa pode estar ajudando o produtor através do trabalho dela com os bioinsumos? Natan, primeiro, eu acho que o que o Alexandre falou realmente é muito importante que o produtor saiba. Não existe um produto milagroso, Ótimo. seja ele químico ou biológico, tá? Para que o produtor consiga realmente ter alcance e sucesso no campo, o mais importante é o manejo. Legal, Tá? ótimo. Então tem que tomar muito cuidado com qualquer um que tente vender produtos que fale, esse vai resolver os seus problemas. Isso né? acontece muito, né, cara? Muito. Então, que é igual a gente fala brincando na farmácia da empurroterapia. Empurroterapia. No campo também tem, infelizmente, tem isso, né? E tá aí realmente a importância de empresas sérias nesse trato com o produtor. A Embrapa, obviamente, vem há 50 anos trabalhando com pesquisa voltada ao produtor, independente do tamanho do produtor. Tá? O nosso foco é trazer solução para o campo. Isso, obviamente, também passa pela parte de bioinsumos. A Embrapa começou na década de 70, trabalhando com a parte dos inoculantes, ainda na Embrapa Agrobiologia, com a pesquisadora Doberheim. E aqui a Embrapa Soja vem trabalhando também nesses últimos 40 anos, principalmente voltado para a parte inoculante. Prova disso foi o que o Alexandre falou. Realmente hoje o produtor adota a parte de fixação biológica de nitrogênio, né, seja através da inoculação só com Bradyrhizobium. Isso hoje já é feito em 85% de toda a área plantada de soja no Brasil. Claro que esse número varia de estado para estado. Você tem estados que você tem 100% dos produtores usando, estados que você tem 70%, 75%. A média nacional é de 85% da última safra. E a coinoculação, que trouxe um ganho também a parte do insumo, já vem sendo adotado em 30% da área no Brasil, tá? Cara, do tempo que coinoculação está sendo fomentada, a gente tem digamos, um avanço de 30% a nível Brasil. A nível Brasil. Digamos, de adotar esse tipo de prática. Isso, né? Exatamente. Você tem estados, como sempre, mais avançados e estados, os estados aqui do Sul um pouco mais reticentes, que demoram mais a adotar algumas tecnologias. Tá? Isso é algo que já é histórico e que vem sendo trabalhado, quase, é cultural. É cultural. Né? Além da parte dos inoculantes, que eu acho que isso é um mercado muito bem estabelecido, com várias empresas, com resultados já muito bem provados, né? A redução do uso do nitrogênio na própria cultura da soja, resultados que foram apresentados, onde você tem também o benefício para a cultura do milho na rotação de cultura, que também pode reduzir a aplicação do nitrogênio, ou seja, você tem ganhos aí de redução de 25% da aplicação de nitrogênio, isso já traz um ganho ao produtor, tá? Para braquiária, então tudo isso já muito bem comprovado. E nos últimos anos, exatamente porque o Brasil vem sendo pressionado em relação à sustentabilidade, em relação a resíduo de produtos químicos, né, de agrotóxicos que ainda são usados no Brasil e que já foram banidos em outros países, e esses resquícios na exportação acabam muitas vezes trazendo prejuízos, porque aí o carregamento chega, é detectado, o carregamento tem que ser
devolvido ao Brasil. Tem que voltar. Tá? Nisso, obviamente, na busca por alternativas, vem sendo trabalhado exatamente o uso dos biológicos. Justo. Tá? E isso no controle em geral, seja de insetos, seja de doenças, seja de plantas daninhas, que talvez hoje seja o maior gargalo dos biológicos. A gente pode dizer assim que nós estamos na era dos insumos 2.0, praticamente, né? Eu acho que nós estamos, em termos de biodefensivos, talvez ainda no 1.0. No 1.0? Porque eu acho que a gente tem vários produtos no mercado, né? Até a lei de bioinsumo que foi aprovada, né, no final do ano passado, a lei 15.070. Não, perfeito. Nós tínhamos os bioinsumos enquadrados pela lei dos agrotóxicos, tá? Então você registrava o bioinsumo por alvo. Tá? Só que a gente não explica para o micro-organismo que ele só tem que fazer aquilo. Tá? Então, se você coloca um micro-organismo, por exemplo, um biofertilizante, você não vai falar para ele que ele só vai fazer aquilo. Exato. Tá? Ou seja, e nós sabemos que muitos desses micro-organismos também têm a capacidade de melhorar a sanidade da planta. Outros aspectos, né? Exatamente. Tá? Então, com isso, a Embrapa vem trabalhando nos últimos anos, todas elas, não apenas a Embrapa Soja, tá? Exatamente no desenvolvimento de biodefensivos. No caso da soja, eu acho que o principal foco, obviamente, são biofungicidas. Então, historicamente, nós não temos, nesses últimos anos, mais grandes problemas na cultura da soja com bactérias, nem com vírus. Né? Isso tudo foi resolvido através de melhoramento genético. Então, você tem plantas hoje resistentes a muitas das viroses que aconteciam antigamente, né, Alexandre? Sim. Hoje você já não tem tanto problema, tem um caso ou outro isolado, mas não traz um prejuízo ao produtor como as doenças fúngicas. Tem um ponto de atenção também, aí eu não sei se vai acontecer em toda a região de atuação da Bela, mas a questão do mofo branco também, né, Alexandre? Então, como que vocês veem, assim, aí não sei se o Alexandre pode falar ou você, Leandro, mas questão dos resultados, como que vem se comportando? Porque essas regiões onde pega mofo branco, né, você vai indo mais para o sul, você vê essa realidade muito presente, né? Então, como que a Embrapa vem pesquisando esses resultados em cima de um assunto que é um ponto específico que vem, por exemplo, acontecendo em regiões aí onde a gente vê essa umidade relativa maior, né? Então a gente vê esse tipo de realidade para o produtor. Como que a Embrapa vem pesquisando e como que a Bela Agrícola está conseguindo linkar esse tipo de informação também? Bom, você tocou no mofo branco, mas a exemplo do mofo branco, nós temos também problemas de plantas daninhas de difícil controle, não vou falar também. resistente, né? Então, nós temos problemas de plantas daninhas de difícil controle. Muitas vezes você tem problemas crônicos de alguma praga específica, de uma micro-região, por exemplo, percevejo castanho, ou então a questão da cigarrinha, né, que foi mais recente, Nossa. a cigarrinha do milho. Então, esses problemas, nematóide, né, que toda área tem nematóide. Toda hora tem. Né? Por que em algumas situações ele começa a causar problemas e outras situações não, né? Tem a questão do mofo branco, né? O mofo branco muito influenciado pelo clima também, ele exige ali um clima específico e tal, mas a gente sabe que a estrutura de sobrevivência dele permanece na área por até 10 anos, né? Na mesma área, e daí quando tem as condições ideais ali de clima e tudo mais, ele manifesta a doença, né? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, a manifestação desses problemas, da doença, ou da praga, ou da planta mais resistente ao manejo, normalmente está ligado ao manejo. Né? Então, se eu falar que um biológico apenas seria a solução para resolver o problema do mofo branco, eu estaria sendo leviano. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o problema ele não aparece do nada. Sim. Ele está sendo... É uma construção, são fatores, né? favorecido por questões de manejo, né? E às vezes, em algumas situações, ele se torna mais evidente e causa prejuízo. Então, pensando nesse contexto do insumo biológico, toda vez que a gente cria um ambiente favorável para os biológicos do bem, você tem o problema amenizado. Seja mofo branco, seja nematóide, seja fungos de solo,
ou até manejo de plantas daninhas, né? Porque quando eu adoto, por exemplo, uma rotação de culturas ou a utilização de um mix de plantas, né? Ou um blend, ou um consórcio, enfim, o termo não importa, você começa a favorecer a diversidade de plantas benéficas para o seu sistema de produção. Você começa a suprimir aquelas plantas de difícil controle, né? Por quê? Por conta do manejo, né? E aí, eventualmente, em alguma situação extrema, você adota uma medida mais corretiva, né? Um herbicida a mais ali, uma composição de moléculas que tem um melhor espectro de controle, ou um manejo químico para controlar o mofo branco é necessário, né? Então, quando você tem um problema, você precisa contornar o problema, mas é importante entender que o problema ele é uma consequência de várias coisas que foram feitas, Com certeza. né? Ou não feitas, né? E isso a gente traz nos nossos treinamentos, nas capacitações do time aí, para que o produtor entenda um bioinsumo, na nossa visão, pensando como Bela Agrícola, nós não temos dúvidas dos benefícios dos bioinsumos, pelo contrário, a gente estamos adotando e cada vez mais a gente está observando o quanto que tem contribuído, e a gente orienta sempre que o bioinsumo seja parte ou uma ferramenta dentro do manejo. Uma né? ferramenta. Uma ferramenta dentro do manejo, assim como é o herbicida, assim como é o fungicida, né? Assim como é a planta de cobertura. Né? Então, é mais uma ferramenta que vai contribuir na solução desses problemas. Até mesmo as empresas que fornecem esse tipo de produto, né? O posicionamento delas a nível de campo também é esse mesmo, né, Alexandre? Exato. Então, assim, gente, não é para deixar de fazer né? Não vem somente com uma solução específica falando assim, isso aqui vai resolver tudo. Não, faz parte de um componente de manejo. Né? É uma ferramenta para auxiliar. E onde que está a complexidade? É justamente o que o Dr. Leandro está trazendo. Né? O bioinsumo ele não está programado para fazer uma coisa só. Né? Esse que é o ponto, né? E aí você usa ali um solubilizador, né? Posicionado como solubilizador, e ao mesmo tempo que está disponibilizando nutriente, você vê que a planta tolera um pouco mais de estresse de estiagem, por exemplo. Pô, aquela planta aguentou um pouquinho mais a estiagem. O que foi que aconteceu? Né? O micro-organismo libera nutriente. Nutriente a planta utiliza para o seu metabolismo. Mas isso, o que influenciaria na maior tolerância a uma estiagem prolongada, por exemplo? Então, o que será? Será que promoveu mais enraizamento? O que aconteceu, né? É ambiente, então, né? Entendeu? Ambiente. Então, assim, não dá para simplificar tanto a questão do bioinsumo, né? Então, o importante é promover um ambiente favorável para que os micro-organismos se manifestem, né? E que em situações extremas, né, a planta se beneficie disso, né? Então, a diversidade, eu acho que é o caminho, né? De micro-organismos benéficos. Essa diversidade vai promover a supressão daqueles micro-organismos que causam problemas, né? E no final, mesmo em situações adversas de clima, você tem uma boa rentabilidade, uma boa produtividade. Eu acho que esse é o caminho para nós. Bem legal. Nathan, um ponto importante que o Alexandre tocou, né, esse ano, se a gente comparar com os últimos 2 anos, nós tivemos esse período nosso agora, né, de dezembro, janeiro, com muito mais chuva do que nos últimos 2 anos. Né? Então, obviamente, toda essa mudança de quantidade de água, ela é benéfica por um lado, mas, a depender da região, ela pode causar grandes problemas para a cultura da soja, principalmente porque você tem regiões ali, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que já estão colhendo, e aí com a chuva você não consegue colher, e muitas vezes a soja o quê? Ela vai rebrotando. Tá? Esse é um outro problema, porque a planta não entende que ela não pode rebrotar. Exatamente. Tem chuva, tá calor, o que é? Naturalmente, tudo que ela precisa. É ambiente. Né? Exatamente. E da mesma forma, para a parte do controle, por exemplo, de insetos, isso também varia de ano para ano. Lá na Embrapa Soja, por exemplo, o ano passado, nós, nos experimentos, né, dos pesquisadores entomologistas, eles encontravam muito percevejo do barriga verde. Justo. Tá? Esse ano você já não encontra tanto. Né? Ou seja, isso é algo sazonal também. Agora, novamente, como o Alexandre falou, manejo.
né? Uma coisa que é importante para a parte dos bioinsumos é o manejo adequado, tá? Então, quando a gente pensa no manejo integrado, já focando na parte de pragas, e pragas no conceito geral de insetos, doenças e plantas daninhas, um bom manejo pelo produtor já vai fazer com que ele reduza a aplicação, por exemplo, de inseticida. A partir do momento que você tem no campo um acompanhamento do produtor, do número, por exemplo, de percevejo, tá? Do número de lagartas, você não precisa aplicar a qualquer momento um inseticida. Isso faz o quê? Com que você beneficie, obviamente, todo o meio ambiente, você reduz o custo ao produtor e, obviamente, isso traz um ganho também a toda a cultura. Em paralelo a isso, você consegue com os bioinsumos, então você tem, no caso de lagartas, os macrobiológicos que podem fazer esse controle, né? Isso aí você já consegue trabalhar junto com a aplicação de inseticidas. Isso vai então favorecendo o produtor, melhorando a qualidade e na integração para o controle de insetos. No caso das doenças, o clima tem total importância nesse ciclo, porque anos muito secos você tem outros tipos de doenças favorecidas, anos muito úmidos, como você falou, você favorece em algumas regiões o aparecimento do mofo branco, não é nem o aparecimento, ele está lá. Ele está lá, é o que o Alexandre falou, fica 10 anos. Ele fica 10 anos, exatamente. Então, assim, o que você tem ele entra lá em stand-by e fica esperando o momento adequado. Umidade, temperatura, água. Então, isso aí também é algo que é sazonal. Tá? Claro que hoje nós não temos para o mofo branco, em específico, nenhum produto biológico que tenha apresentado resultado relevante para o controle. Certo. Tá? Então, nós temos as análises dos produtos, da mesma forma que existe a rede dos agrotóxicos para manejo do protocolo a ser aplicado pelos produtores, né? No caso do mofo branco, ele ainda não se mostrou eficaz para aplicação. Mas veja, isso são dados de um único ano, tá? Uma única safra. Nós estamos agora na metade da segunda safra. Então, seria cruel falar que o produto não funciona. Demais, tá? demais. Por quê? Isso tudo... O nosso ciclo é muito longo. Exatamente. Cara. Então, assim, 6 meses para para outro. Então, você precisa testar várias vezes para conseguir ter esse resultado e conseguir ter a veracidade daquilo que realmente funciona, né? É que o brasileiro é imediatista. A gente quer o resultado para ontem. Mas né? É que a agricultura não funciona assim. A agricultura não funciona assim. Né? A gente sabe que o produtor cada vez mais vem se especializando, não é o mesmo perfil do produtor de 50 anos atrás. Isso mudou demais. Os produtores hoje têm um nível tecnológico extremamente elevado, eles entendem, por isso adotam os bioinsumos. Tá? Isso é a prova de que o produtor ele hoje tem um conhecimento técnico e científico muito maior do que os pais e os avós tinham no campo. O acesso à informação. O acesso à informação hoje, então você tem o celular, tudo está aqui. Aqui, na palma da Qualquer coisa que ele quiser. Então, quer fazer identificação? Eu não sei que doença é essa. Hoje você tem programas, aplicativos que você fotografa e ele indica o que você está tendo. Né? Claro que o ideal é que você tenha os agrônomos no campo para poder auxiliar o produtor, mas hoje ele consegue ter um entendimento. Né? E os biofungicidas, eles vêm crescendo, não só a parte do desenvolvimento, mas a parte da pesquisa, e nisso a Embrapa, como Instituto de Pesquisa, vem tendo também um papel fundamental. A gente vem trabalhando nos últimos anos para fornecer ao produtor alternativas ao uso dos produtos químicos. Então, seja a partir de micro-organismos, seja a partir do uso de extratos ou óleos essenciais, ou seja, o bioinsumo ele não é apenas um produto derivado de origem microbiana. O bioinsumo ele pode ser de origem microbiana, animal ou vegetal.
E nisso as empresas também vêm trabalhando. Uso de óleo essencial, uso de extratos botânicos, existem várias plantas na natureza, na própria biodiversidade brasileira, com excelentes resultados, obviamente ainda em pequena escala. A gente, quando pensa na soja, essa última safra, nós temos o quê? 46, 47 milhões de hectares. É diferente você aplicar em uma cultura de 2, 3 milhões de hectares, numa cultura como a soja, altamente tecnificada, de 47 milhões. Sim. Né? O custo é diferente, a própria produção do bioinsumo é diferente em pequena escala do que em larga escala. Justo, justo. O que a gente consegue trazer, Alexandre, Leandro, para o produtor rural, para essa expectativa daquilo que pode acontecer a nível de futuro quando o assunto são insumos? Então a gente tem esse lado da resistência, tem esse lado da tolerância. Então, quando eu falo de plantas daninhas, eu falo de doença, eu falo de nematóides, eu vou falar de insetos, né? Quando eu vou falar do bioinsumo, o que a Embrapa está conseguindo trazer para nós de perspectiva de futuro, né? Quando o assunto é o que a gente vai poder utilizar, ou que tipo de tecnologia está sendo empregada dentro desse novo contexto de insumos, né? A gente sabe que hoje a gente tem a situação do on-farm, que pode ser multiplicado tanto dentro da propriedade, né? Tem empresas que são focadas unicamente nisso. A gente tem um lado da indústria, né, que foca em um ambiente totalmente controlado para poder estar fazendo a multiplicação, mas que está utilizando outros fatores para poder estar melhorando, né? Talvez até a edição gênica, né? O que a gente pode ter de perspectiva de futuro quando o assunto é as tecnologias que estão sendo empregadas, a maneira que está sendo produzido, o que a Embrapa consegue trazer para nós? Olha, vamos dividir esses futuros bioinsumos em 2 níveis. Okay. Vamos chamar de forma bem informal de 2.0 e 3.0. Tá? O 2.0 já é uma realidade que já vem sendo trabalhada não só pela Embrapa, mas as próprias empresas, muitas procuram a Embrapa para parceria, e elas mesmas já estão trabalhando nisso, que é o uso dos metabólitos, tá? Exudação? Exatamente, que é o exudado do micro-organismo produzido no meio líquido. Isso ele é misturado na formulação junto com um outro micro-organismo, e você o quê? Você potencializa o efeito, seja ele de controle, seja ele de um fertilizante. O próprio Auras, que é um produto desenvolvido, né, pela Embrapa, não a Embrapa Soja, mas pela Embrapa Meio Ambiente, ela faz o quê? Ela faz uma película e ela favorece a planta durante os períodos de estresse hídrico, né? Então ela faz um biofilme na raiz, ela favorece a proteção das raízes, que conseguem passar por mais tempo esses períodos de maior seca, tá? Agora, o metabólito, na verdade, ele vai ser favorecido, ou seja, ele vai... É como se fosse o produto químico do micro-organismo, tá? Ele exudou aquele composto, e esse composto ele vai promover uma maior eficiência pela planta. Entendi. Claro que quando a Embrapa estuda isso, o foco da Embrapa não é a parte de se ela é a favor ou contra bioinsumos. Não é isso. É simplesmente uma evolução natural, porque a gente verifica na pesquisa que a utilização desses metabólitos favorece o controle da planta. A Embrapa se responsabiliza em trazer melhorias para o campo. Exatamente. Ponto. Ela não foca em A ou B. Isso. Ela foca em melhorias, em trazer soluções ao produtor. Ótimo. Ponto. Então, isso é uma realidade que a Embrapa vem trabalhando nas pesquisas, e as empresas também vêm trabalhando. Como eu falei, muitas procuram a Embrapa já querendo trabalhar nessa mescla de metabólito e micro-organismo. O 2.0 eu posso classificar como micro-organismo e metabólito. Exatamente. O 3.0, para onde que vai? O 3.0 eu acho que ainda é um futuro, mas que alguns países já vem sendo estudado, que seria a edição gênica do micro-organismo. Entendi. Entendam que a edição gênica não é um organismo geneticamente modificado. A edição gênica, ele é um processo que naturalmente aconteceria na natureza através de uma mutação ou através de uma
quando os micro-organismos se reproduzem, né, eles cruzam entre si e pode alguma região ser deletada dele. Então, os próprios micro-organismos que estão no solo, com a própria radiação ultravioleta, elas podem sofrer processos naturais de mutação. Um fator que faz, inclusive, o bioinsumo ter um amplo espectro de atuação e não somente o foco, como a gente estava comentando antes, né? Talvez seja esse um dos pontos, né? Exatamente. E a edição gênica vai fazer o quê? Vamos pegar o exemplo do inoculante, da fixação biológica de nitrogênio, tá? Hoje, seja ele o Bradyrhizobium, seja o Bradyrhizobium com Azospirillum, tá? Eles têm uma limitação no campo, até que ponto ele consegue fazer a conversão do nitrogênio atmosférico em nitrogênio disponível à planta. Olha só. Tá? Ou seja, ela atinge um mecanismo como se fosse uma barreira. Ela entende que ela já sintetizou o suficiente e que ela não precisa mais. Só que a planta muitas vezes precisa muito mais do que aquilo. E precisa muito. Por isso que, por exemplo, na cultura do milho, além da própria fixação biológica de nitrogênio, você precisa complementar com mais 75% de nitrogênio disponível. Então, a edição gênica ela faria o quê? Ela quebraria essa barreira do micro-organismo, fazendo com que ele continue de forma indefinida a fazer essa conversão de nitrogênio disponível à planta. Meio que prolongar a capacidade do Bradyrhizobium em fazer essa captação. Exatamente. Cara, que legal. Só que, obviamente, isso ainda é pesquisa, a gente ainda não saberia exatamente, é um futuro, que pode ser um futuro que não demore muito, mas, de qualquer forma, todo esse estudo precisa passar, mesmo ele sendo editado, não considerado como transgênico, ele precisa passar, obviamente, pelo nosso Comitê Técnico Nacional de Biossegurança, que é para provar que ele não representa nenhum risco ao meio ambiente e de que ele, em estando já no solo, se reproduza sem que isso traga nenhum prejuízo aos demais micro-organismos presentes no solo. Olha só, cara, que interessante. Visão de futuro. E a Embrapa já está fazendo esse tipo de estudo agora, né? Já está correndo atrás para poder garantir isso lá na frente para o produtor rural. Esse acho que é o papel fundamental da Embrapa. Por mais que muitas pessoas, né, Alexandre, falam que o bioinsumo é uma moda, a gente sabe que não é. Não no Brasil. Não, tem gente. A pessoa que fala que é moda é porque realmente ainda não compreendeu todo o espectro e tudo aquilo que o bioinsumo pode fazer, né? Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, a Embrapa, seja ela para bioinsumos, seja ela para o melhoramento genético, por exemplo, ela foca numa visão de futuro, não numa visão de imediatismo. Né? A gente não pode ficar pensando em soluções para amanhã. A Embrapa tem que pensar em soluções para daqui 10 anos. Porque se o problema chegar, não vai dar para a gente correr atrás do prejuízo. Né? Então, quando a boa parte das empresas focou no desenvolvimento de soja transgênica, eu sei que é um outro tema, mas só para mostrar, a Embrapa continuou o programa de soja convencional, porque ela sabia que em determinado momento a gente tem um público específico para isso, o público, seja ele do orgânico, seja ele de um público de exportação, como o mercado japonês que só compra soja não transgênica, né? A Embrapa entendeu a importância de se manter esse programa. Hoje as empresas voltaram a trabalhar com isso, né? Mas a Embrapa ela tem que trabalhar com uma visão de futuro, mesmo que possa parecer atualmente um pouco ultrapassado, mas a gente sabe que o mercado é cíclico. No caso dos bioinsumos é a mesma coisa. Então a gente vem trabalhando em diferentes linhas. Claro que muitas vezes a limitação da Embrapa ela é financeira, tá? E também de pessoal. A gente não tem braço, né, para poder trabalhar em todas as frentes. Então a gente define frentes que a gente vê como mais promissoras para seguir o trabalho, né? E muitas deles, na verdade, acontecem em parceria com empresas privadas, como por exemplo a Bela Agrícola. A Embrapa tem trabalhos
né, nessa área de bioinsumos em parceria com a Bela Agrícola, assim como tem com várias outras empresas atualmente no mercado, porque é importante que o produtor tenha essa solução. É fazer o melhor com as ferramentas que você tem, enquanto você não encontra ferramentas melhores para fazer melhor ainda, né? Exatamente. Basicamente isso. Alexandre, uma mensagem para o nosso produtor, né? Para essa questão dos bioinsumos, né? Talvez a essa relação de manejo. O que você pode deixar para a gente poder finalizar com chave de ouro, né? Esse nosso assunto aqui da mesa de hoje. Não, o Leandro trouxe vários pontos aqui que daria para conversar mais uns 40 minutos aí. Fácil. Então o assunto é muito amplo, né? Mas a gente comentou há uns minutos atrás aqui que às vezes quem não adotou ainda ou quem não acredita ainda, né, não é culpa da pessoa, do produtor ou de qualquer profissional que seja, mas é entender o contexto, né? Por que o biológico, porque o biológico ele já existe há muito tempo, na realidade, né? Sim. Ele já está aí à disposição do produtor, de quem está no agro, né? No agropecuária, hein? Já está à disposição há muito tempo. Por que da importância, então, do biológico hoje? Olhando para o ponto de vista da Bela Agrícola mesmo, de uma empresa que se insere no contexto como uma distribuição de insumos, né? E aqui a gente tem desde fertilizantes, defensivos, bioinsumos, serviços, né? De forma geral, enfim, né? Recebimento de grãos. Então, onde que a gente se insere nesse contexto? Primeiro, né? A gente está aqui para quê? Para entender, né, o benefício que o bioinsumos pode trazer, né, trazer essa clareza para o nosso produtor, para o nosso cliente, né, porque na linha de frente lá eu tenho o meu consultor, né, que também está passando por um processo dentro da realidade dele, né, entender o benefício que o bioinsumo pode trazer e inserir isso no cotidiano dele, né, mostrando para o agricultor que ele tem benefícios. Mas vários pontos que o Leandro trouxe aqui, né, de futuro, de visão de futuro, do que a Embrapa está fazendo hoje, a nossa parceria, né, esse resgate, muitas vezes, da importância do biológico, tudo isso está acontecendo muito em função da necessidade que há hoje no campo. E a gente enxerga por esse lado, entende? Por quê? Porque muitas vezes a gente só se movimenta quando a água começa a bater na bunda. Desculpa o termo aqui. Na maioria das né? vezes é assim, Alex. Exatamente. É assim, é desse jeito. E aí o que tem acontecido? Vamos pegar exemplos claros para o produtor entender, né? Por exemplo, o manejo da ferrugem. É um fungo, Phacóspora faquini, né? É um fungo conhecido, uma doença que tem um potencial de prejuízo muito grande, né? E que hoje as ferramentas tradicionais de manejo estão perdendo a eficiência por N motivos, né? O próprio fungo foi causando mutações, foi ficando mais tolerante às moléculas químicas, né? O próprio manejo por repetições, por falta de fazer ali uma rotação de princípio ativo, né? Por adotar boas práticas de manejo de controle de doenças, o que acontece? Começa a ficar difícil o manejo dessa doença e ela começa a causar problema. E aí a indústria vem e prepara moléculas novas e traz isso para nós. Só que essas ferramentas estão ficando cada dia menos eficientes. Obsoletas, né? Que é um processo que o Leandro trouxe aqui de evolução natural das coisas, né? Então, o que acontece? A gente começou a inserir nesse contexto, estou trazendo exemplo da ferrugem, né? Primeiro, promover saúde de planta. Você promover saúde de planta, ela por si, ela consegue se defender melhor, né? Então, como é que você promove saúde de planta? Promovendo saúde de solo. Então, saúde de solo, ele equilibrar os nutrientes, né, dar condições ali para ter diversidade de micro-organismos no solo, porque as plantas que você coloca no seu sistema de produção, elas vão recrutar a biologia benéfica para o ambiente. Um dos pontos-chave também que a Bela Agrícola vem trazendo, que é o CPS. Que é o CPS, né? O nosso programa de construção de perfil de solo, onde a gente fala muito disso daí. Então, toda vez que você promove um sistema produtivo de multiculturas ou mix de planta, você também promove para dentro do seu solo uma diversidade de micro-organismos que vão produzir uma planta mais saudável. Uma planta mais saudável vai sofrer menos impacto com pragas. Mas com certeza. De uma forma mais ampla, aqui falando de pragas geral, né? E dessa forma, o que acontece? Fica mais fácil para uma molécula química trabalhar, concorda? Com certeza. É igual o nosso corpo. Se eu estou debilitado com uma imunidade ruim,
qualquer vírus vai me derrubar. Exato. Se eu estou com o meu corpo mais preparado, mais saudável, dificilmente uma doença vai me derrubar. Totalmente diferente. A Né? mesma coisa a planta. Então, a necessidade de trazer ferramentas auxiliares às moléculas químicas é que obrigou a gente a buscar alternativas de manejo, com indutores de resistência, que são moléculas que promovem, que estimulam a planta a se defender mais, com biológicos, bioinsumos, né? Biofungicidas, né? O termo correto, Leandro. Os biofungicidas que também vão auxiliar a planta a se defender e vai promover essa proteção. Leandro trouxe o exemplo aqui do Auras, né? Que é uma bactéria que, né, dá mais tolerância à planta seca, né? Então, assim, o que é essa tolerância seca? Por que a gente começou a falar de tolerância seca? É só olhar o clima nos últimos anos. Cara, tem que olhar. Se não fizer agora, vai fazer quando? E aí esse negócio, começa né? a ficar importante a utilização de uma bactéria para dar uma condição de uma raiz mais hidratada, né? Você dá condições da planta tolerar mais altas temperaturas, amplitudes térmicas maiores. Então você busca esse tipo de manejo. E os bioinsumos, né? Não sei se eu estou usando o termo correto, ou os biológicos, promovem isso na planta, torna ela mais capaz, né, de se defender desse ambiente. E isso é importante, Nathan, porque qualquer um pode ver que nesses últimos 5, 10 anos, a nossa oscilação de temperatura tem sido cada vez mais alta. Né? Então, nesses últimos 2 anos, nós chegamos aqui na região de Londrina a ter, durante o período de janeiro, 40 a 42 graus de temperatura. Olha isso, cara, né? O Paraná é fácil. Então, assim, você começa a pegar uma amplitude dessa, isso aí, obviamente, toda a parte de mudanças climáticas altera, né? Antes nós estávamos no período de El Niño, agora a gente começa a entrar no período da Laninha, então vai tendo essas mudanças de ciclo de chuva também. Tudo isso tem um impacto muito forte para o produtor, um impacto muito grande no campo. Principalmente quando a gente pensa na cultura da soja, ela é praticamente dependente da chuva. Nós não temos, ou temos uma parcela muito pequena de soja irrigada no país. Muito pequena. Tá? Muito. Então, a importância desse manejo adequado, como o Alexandre está falando, vai fazer com que ele tenha uma redução do prejuízo no caso de períodos de longo período sem chuva. Né? No ano passado, na safra 23-24, nós chegamos a ficar quase 50 dias sem chuva na região de Londrina. Ou seja, é óbvio que isso foi um dos casos dos responsáveis pela quebra de produção que nós tivemos, e esse ano nós vamos ter, né, a expectativa de uma safra recorde de grãos, inclusive de soja, exatamente porque o clima favoreceu. Mas esse mesmo clima que favorece, se continuar chovendo agora, ele vai causar prejuízo ao produtor que não vai conseguir colher. Justo. Se eu puder deixar a mensagem final... Pode, Alexandre, fica à vontade, cara, a casa é sua. É que o melhor ambiente para os bioinsumos, na minha visão, é o ambiente do CPS, que é a construção do perfil de solo. E a construção do perfil de solo não é da Bela Agrícola, é um conceito agronômico que a gente está resgatando e que está aí para o produtor utilizar. Né? E para todos os parceiros, parceiras, a nossa querida Embrapa, né, pesquisadores, nós estamos à disposição para que a gente caminhe junto nessa jornada. Façam uso, né? Exato, façam uso, caminhem junto nessa jornada, porque é abrangente, é complexo, né? Não é simples, não podemos tratar isso de forma simples, né? E eu tenho certeza que o próximo grande passo, né, vai ser a questão do biológico, sim. Show de bola. Então, por quê? Por conta das necessidades, né? Por conta das dificuldades que a gente já colocou aqui, que nos desafia todo dia no sistema de produção. A gente precisa entender a agricultura de uma forma mais ampla, não olhar as coisas de forma isolada. O que eu fizer no manejo da soja agora vai com certeza impactar o meu resultado na safrinha. Não pensar somente no imediato. O que eu fizer na safrinha vai com certeza impactar o que vai acontecer na soja do ano que vem. Então, a questão é, quando que eu vou começar? Tem que ser já. Entende? Não deixar para depois. Fazer diagnóstico, entender as características do seu solo, química, física, biológica, e tomar decisões melhores todos os dias. Como que o seu sistema produtivo seria hoje se você tivesse começado a pensar nisso há 10 anos atrás? Exatamente. Esse é o ponto. Uma mensagem final.
Professor. Além da mensagem final, assim, há alguns pontos importantes. O Alexandre falou em relação à parte de novas moléculas, né? E o porquê do bioinsumo vem sendo muito utilizado ultimamente. A gente tem que lembrar que há muitos anos nós não temos o lançamento de novas moléculas químicas no mercado. Perfeito. Ou seja, nós estamos com as mesmas moléculas há muito tempo. Eu lembro de um dado, inclusive, quando eu fui fazer, inclusive, meu TCC de agronomia, que um pesquisador que me auxiliou nessa construção do TCC, ele falou assim, Natan, até 2025 não tem nenhum registro claro de novas moléculas de fungicida para serem apresentadas para o mercado. Exatamente. E isso faz o quê? Isso faz com que, naturalmente, é um processo de evolução, né? Igual a gente viu com algumas plantas daninhas que já estão, né, tolerantes ao glifosato ou a outros produtos. É um processo natural de evolução. Você faz uma seleção no campo. A partir do momento que você usa um produto químico, você vai selecionando com o passar dos anos aqueles micro-organismos que sejam mais resistentes. Justo. Né? Ou plantas daninhas que sejam, né? Até um determinado momento onde ele não vai conseguir mais fazer o controle. Algumas doenças nós já estamos caminhando para isso. Sim. Tá? A ferrugem é um caso nisso, o mofo branco ele já vem tendo dificuldade no controle, entre outras doenças. O biológico ele vai entrar como um adicional para tentar melhorar esse controle. Ele não vai resolver o problema. É o ponto que a gente trouxe antes. Né? Não existe nenhum produto miraculoso. Ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta adicional para o produtor para que num manejo integrado ele possa reduzir o número de aplicações de produtos químicos, entrar com um produto biológico, favorecendo a planta e com isso, então, tendo uma melhoria na produção que ele tem e na própria sanidade da planta. Tá? Com isso, é importante que o produtor tenha sempre em foco que todo o manejo adequado, ou seja, preservação do solo, né, toda a parte da proteção, ou seja, se ele está fazendo o sistema de rotação, então ele entra com a soja, depois entra com milho na safrinha, alguns entram com o trigo, né, no período de inverno. Antigamente era muito comum na nossa região a gente ver o solo totalmente exposto durante vários períodos, vários meses. Né? Hoje você já vê o produtor mais preocupado em manter uma cobertura. Tá? Isso já é um favorecimento até para os bioinsumos. Não dá para a gente deixar um solo exposto com temperaturas chegando a 35 ou 40 graus. Nós temos que lembrar que os bioinsumos são organismos vivos, micro-organismos que com altas temperaturas também podem sofrer. E precisam de conhecimento técnico também para poder estar sendo aplicado, para estar sendo utilizado também, né? Não é somente, como a gente muitas vezes acredita, né? Vou lá, vou aplicar e vai resolver. Não, eu preciso de muito contexto técnico para poder saber como eu estou posicionando o produto que eu adquiri. Eu acho que é dar valor devido àquilo que você está adquirindo. Exatamente. Daí a importância do agrônomo para os produtores, da assistência técnica, né? Seja os próprios agrônomos, sejam empresas sérias que estão ali ajudando o produtor. Tá? Em relação à Embrapa, o que eu posso dizer é que a Embrapa se preocupa com várias frentes. Muitas vezes o que nós precisamos, obviamente, é da parceria da iniciativa privada, de empresas sérias, para que a gente consiga desenvolver mais rapidamente novos produtos biológicos para o mercado. Então, se a gente pensar, vamos pensar agora exclusivamente em biofungicida. Tá? A Embrapa tem várias frentes, a Embrapa tem alguns micro-organismos que foram encontrados que podem combater, por exemplo, o fungo da ferrugem. Nós temos micro-organismos ou mesmo extratos botânicos, óleos essenciais, que podem combater algumas das doenças, o mofo branco, cercóspora, fitóftora, nematóides também, né, que é um problema, obviamente, cada região tem a sua incidência maior ou pior. Mas muito disso depende de financiamento. Tá? Não é chorando demais, mas a gente sabe que
pesquisa no Brasil há muitos anos vem sendo relegado a segundo plano, a iniciativa privada sabe disso, todo mundo sabe. Então a importância dessas parcerias da Embrapa com a iniciativa privada é exatamente pegar tudo que está estocado dentro da Embrapa, muitas coisas em andamento, outras coisas não tem como andar porque não tem dinheiro, não tem como evoluir. Tá? Então a gente precisa da iniciativa privada exatamente para poder, em parceria, desenvolver esses novos produtos, seja 2.0, seja o 3.0, porque a edição gênica, mesmo que seja um futuro, ela precisa ser começada agora, e isso precisa de dinheiro. Tá? Então, um ponto importante ao produtor a Embrapa está focado nas suas necessidades, a Embrapa sempre esteve focado na demanda dos produtores, seja na demanda atual, mas principalmente pensando na demanda que ele vai ter daqui a 10, 15 anos e que hoje ele não vê como um problema. O que a gente pode fazer, talvez, aí, é torcer para que esses resultados, essas pesquisas possam avançar cada vez mais, né, professor? Para que o produtor possa ter aí o resultado a campo como ele gostaria de ter e que a gente consiga resolver esses problemas que vêm atrapalhando o produtor, né, em situações tanto de clima, quanto de praga, né, quanto de fatores de ambiente. Show de bola. Alexandre, obrigado pela tua presença mais uma vez. Eu que agradeço, Natan. A gente volta para mais outros painéis, né, para a gente poder conversar. Provavelmente tem. Tem mais painel para a gente para conversar? Leandro, muito obrigado pelo teu trabalho, por aquilo que você vem desenvolvendo junto com a Embrapa, tá certo? E deixa aí o convite para uma próxima participação também. Quando tiver novas informações, a mesa está aberta aqui, a casa é sua também. Com certeza. Prazer, Natan, ter participado dessa discussão. Alexandre, um prazer. Igualmente. E fico à disposição, né, para vocês e para quem precisar de mais informações. A Embrapa é a casa do produtor e é importante que ele saiba que ele pode sempre contar com a Embrapa. Excelente. Produtor, produtora rural que nos acompanhou até agora, não sai daí que daqui a pouquinho tem mais um episódio do BelaCast, aqui diretamente dos estúdios da Bela Agrícola, no Bela Safra 2025. Bela Safra 2025, a minha casa é o campo.